Quando acessamos sites de notícia ou assistimos a um telejornal, é comum vermos fotos de regiões que estão em guerra. Os responsáveis por essas imagens são conhecidos como fotojornalistas. Eles vão até as áreas em conflito e fazem registros para diferentes mídias. Mas como é o trabalho desses profissionais? Quais os riscos que correm e como isso afeta a própria segurança? 5 filmmakers wanted to respond as so many millions of men and women responded. They chose to serve. O fotojornalismo ele nasceu na guerra. É uma atividade que visa produzir fotografias para a grande mídia. Fotografias que ajudem a informar, contextualizar um determinado assunto. Mas eu também posso dizer que o fotojornalismo é um ponto de vista do fotógrafo. O fotojornalista é quem mostra o que está acontecendo, conta notícias, mostra as notícias, reporta através de fotografias, né? O jornalista escreve, o fotojornalista mostra o que está acontecendo, conta essas histórias através de fotos. Nos últimos anos, a tecnologia meio que obrigou o jornalismo a ficar um pouco distante, né? O distante de que é? É você fazer entrevista por WhatsApp, é você fazer enfim, você usar a internet para conseguir levantar informações. Vale para todo mundo, menos para o fotógrafo. Todos os fotógrafos hoje são os únicos jornalistas que ainda são obrigados a estarem nos lugares dos fatos. Normalmente ele é um sujeito que ele é pautado para cobrir determinado evento, principalmente nas áreas de conflito. Alguns poucos se pautam, ou seja, ele escolhe o que fazer, produz fotografia, produz vídeo, depois ele vende esse material para agências internacionais, para redes de TV, para quem compra, né? Eu sou fotojornalista de uma agência internacional, a Associated Press. Grande parte do meu trabalho, no caso, é conflito, porque eu trabalho muito no Oriente Médio e tenho bastante experiência cobrindo isso. Por exemplo, estou na Ucrânia, cobrindo esse conflito desde o ano passado, eu tenho vindo muito aqui. Hoje em dia a gente tem 2 tipos de profissional. Você tem um profissional que a gente chama de embarcado, que é o cara que, por exemplo, que vai junto com o exército de Israel. Tá? Então ele meio que faz um pacto lá com o exército, ou seja, ele só vai fotografar aquilo que o exército de Israel permitir que ele fotografe. Em compensação, ele também está protegido. O outro é o cara que vai por conta própria ou não vai embarcado. Ele vai onde ele quiser, entre aspas, mas ele também não tem proteção nenhuma. Não é fácil, vai te cobrar muito, é muito solitário. Às vezes você fica meses viajando fora, não tem contato com família. Você é meio nômade, né? Então não é uma profissão comum, é uma profissão que exige muito, é muito tensa, você se cobra muito, então você tem que ser apaixonado por ela. Você ser um fotógrafo de conflito significa que você vai estar numa região ou numa situação em que a sua única arma é a sua câmera. Tanto que se vocês repararem, vocês vão ver que os fotógrafos que estão trabalhando nessas áreas estão de capacete, colete à prova de bala. Parece um soldado, na verdade, né? Mas só tem a sua câmera. Se você quiser ser um produtor de imagens de conflito, você tem que ter algumas características, por exemplo, não ter medo, porque são situações sempre tensas, não tem jeito. Você tem que ter algum conhecimento da cultura e do próprio conflito onde você vai estar usando. Você vai ter que escolher um lado. A área de conflito é uma escolha pessoal do fotógrafo. Inclusive, raramente alguém é designado para ir. Normalmente você se oferece, porque o risco é muito grande. Para uma empresa mandar alguém vai você, né? Não, eu vou porque eu quero, tá? Enfim, é um sujeito que gosta de aventura, mas também é um sujeito que gosta muito da verdade. É um sujeito que gosta de ir lá e mostrar o que está acontecendo. Então, é um profissional um pouco diferente do comum, né? A gente tem várias situações em que o fotojornalismo foi a prova de uma situação de, por exemplo, denúncia. Esse poder de concisão da foto muitas vezes é usado para representar aquele momento, para dizer isso está acontecendo, olha a história que eu estou contando a partir dessa imagem, né? Não fossem pelos fotógrafos, não fossem pelos jornalistas que estão lá, a gente nem saberia dessas guerras, inclusive. Ou a gente saberia muito pouco delas, ou pior ainda, a gente só teria uma versão de um lado da história. Se eu não tenho uma imagem, se eu não tenho um sujeito lá, vou me basear em quê? Qual vai ser a minha fonte de informação? Eu preciso de alguém lá. Lembre-se, a gente cobre conflito não é para perpetuar o conflito, é muito pelo contrário, é para acabar com ele. Portanto, todas as minhas fotos, no fundo, têm um único motivo para serem produzidas,
para acabar com a guerra. Então, denunciar torturas, denunciar massacres, faz parte dessa estratégia. Se eu não denunciar, por que você se importaria com a guerra? É possível ter bom jornalismo só com texto, só com um vídeo, mas quando a gente tem uma combinação de vários suportes, várias ferramentas, várias formas de linguagem, de narrativa, a gente tem um jornalismo mais completo, melhor. Então, quando a gente tem boas fotos, né? Então, o fotojornalismo tem essa missão, né, de, nessas situações de conflito e no jornalismo investigativo, oferecer um subsídio importante de informação para quem está acompanhando aquele material. Toda fotografia é um ponto de vista, tá? Toda fotografia é um lado da história, né? Todo fotógrafo escolhe o que fotografar e de que ponto de vista vai fotografar. Portanto, ele não é uma... fotografias não são imposições dos fatos, são escolhas do fotógrafo. Eu escolho o que eu vou fotografar. Então, se eu decido fotografar o exército A, o exército B, é óbvio que eu estou lhe fornecendo, você leitor, imagens do lado A ou do lado B. A questão é uma questão ética. É que você, fotógrafo, tem que saber, ou tem que se conscientizar, ou tem que ficar lembrando o tempo todo de que você está de um lado só da história e você tem que tentar neutralizar isso nas suas imagens. As fotos certamente têm um impacto no imaginário coletivo das pessoas, né? As pessoas precisam de uma espécie de gatilho, né, de humanização, às vezes, né? Elas precisam dar rosto para uma situação, ou entender que existe uma pessoa ali, para compreender a gravidade de um fato, e o fotojornalismo tem esse poder. Uma das atividades mais perigosas na área do jornalismo do mundo é cobrir guerra. E dentro de cobrir guerra, né, dentro dessa área de cobertura, uma das dificuldades maiores é fazer imagens. Isso significa estar onde tem bomba, onde tem tiro, né, onde tem situações de prisões, de reféns, né, situações realmente de perigo, assim. Gente, o mais complicado desse trabalho é o risco. A maior questão é como você mostrar o que está acontecendo ali, como você registrar e sair vivo, né? O tempo inteiro, na verdade, a gente está fazendo um cálculo de risco, analisando cada passo e cada situação, cada hipótese do que a gente vai mostrar, vai tentar mostrar e aonde a gente vai poder chegar, tentar chegar pelo menos para mostrar o que está acontecendo, quais são os riscos, quais são as chances disso dar certo, quais são as maneiras de a gente minimizar esses riscos para poder mostrar o que está acontecendo ali. O fotojornalismo, como muitas profissões, está mudando constantemente, né, com a tecnologia, com acesso à informação. Teremos ainda por muito tempo fotografias, a imagem em movimento é importante, mas a imagem estática tem seu valor. E eu consigo ver uma evolução da fotografia e do fotojornalismo. A nossa tendência é achar que a imagem tecnológica, quanto mais tecnologia ela tem, mais mentirosa ela é também. Todo mundo aqui sabe, ou pelo menos desde as crianças hoje já estão nascendo sabendo que tudo que a gente vê na internet é passível de ser truque. É filtros no Instagram, gracinhas no Photoshop, softwares que mudam a fala das pessoas. Então, a gente sabe que as imagens podem ser manipuladas. O bom profissional do futuro não é o cara que domina a tecnologia de produção de imagens, mas é o cara que domina a si mesmo, o cara que tem ética, é o cara que escolhe em favor daquilo para o qual ele foi lá. O futuro, seja lá que tecnologia for, não me importa. O que me importa é que esse cara que vai operar essa tecnologia seja ético, né? Então, o futuro do jornalismo é ético.